Olá pessoal, professores Ricardo e Ezequias, tudo bem? Aqui é o José Costa, sou aluno do Profimat, do Instituto Federal do Piauí, no campus de Floriano, Piauí. Estou aqui mais uma vez para resolver mais uma questão de geometria MA13, disciplina que tem como professores responsáveis o professor Dr. Ezequias Matos e o professor mestre Ricardo Castro. A questão é do capítulo 10, volume de sólidos. Se encontra na seção 10.1 o conceito de volume. Aqui será feita a apresentação da questão 10.2, que se encontra na página 345 do meu livro, que no caso é da edição de 2013, primeira edição 2013. Então vamos à questão. Então, questão 10.2, prove o corolário 5. Então ele quer que a gente prove esse corolário e veremos o que propõe o corolário. Seja C um cilindro sólido de revolução de raio R e altura H, então o volume de C é igual a πr ao quadrado vezes a altura. Então ele quer que a gente prove que se C é um cilindro de revolução, o volume desse cilindro é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Mas antes de fazer essa demonstração, vamos recordar o que é um cilindro de revolução. Definição. Cilindro de revolução é um sólido obtido pela rotação completa de um retângulo em torno de um eixo que contém um dos seus lados. Esse cilindro é também chamado cilindro circular reto. Há cilindros que não são de revolução, são chamados cilindros oblíquos. Possui eixos que não são perpendiculares aos planos das bases. Então, vamos ver aqui como é gerado o cilindro de revolução. Essa imagem mostra o que a definição disse, né? O que foi dito na definição, que esse cilindro de revolução ele é gerado a partir da rotação completa de um retângulo, né, sobre um eixo. E nesse caso nós temos aqui o eixo vertical e um retângulo ABCD que contém um dos lados do retângulo, no caso o lado BC. Então a rotação completa desse retângulo vai gerar o nosso cilindro, que é o que a gente vai ver na imagem a seguir. Então a rotação completa daquele retângulo vai gerar esse cilindro aqui, que tem geratriz igual à altura, né, e é um cilindro circular reto. Então vamos à demonstração. Demonstração. Considere um cilindro C de altura H, base B de índice 0 e raio R, e um prisma P de altura H igual a de C e base A de índice 0, tal que a área de A de índice 0 é igual à área de B de índice 0. Vejamos a imagem abaixo. Então aqui nessa imagem a gente pode observar o que foi dito, né? Temos aqui um cilindro C, de altura H, e base aqui, B de índice 0, e essa base vai ter raio R. E temos também um prisma P aqui, de altura também H, igual a de C, e a base desse prisma é essa aqui, A de índice 0. De tal modo que a área de A de índice 0 é igual à área de B de índice 0. Ou seja, a área da base do prisma é igual à área da base do cilindro. Suponhamos que os dois sólidos tenham as bases no mesmo plano, α, e estão no mesmo semiespaço determinado por α. Então a gente vai supor que ambos estão com as bases aqui apoiadas sobre α, e além disso estão no mesmo semiespaço determinado por α. Por quê? Porque eles poderiam estar com as bases apoiadas em α e em semiespaços diferentes. Mas nós estamos supondo que ambos estão com as bases apoiadas em α e ambos os sólidos estão no mesmo semiespaço determinado por α. Continuando, temos aqui a nossa imagem para a gente acompanhar o raciocínio. E diz o seguinte, se beta é paralela a alfa, como a gente pode observar aqui na imagem, beta é paralela a alfa, secciona C em B de índice 1, então beta secciona C aqui, em B de índice 1, e P
em A de índice 1. Então, beta secciona P aqui, ó, em A de índice 1. E a área de B de índice 1 é igual à área de A de índice 1, pois o B de índice 1 é igual a B de índice 0. E o A de índice 1 é igual a A de índice 0. E a gente viu que a área de A de índice 0 é igual à área de B de índice 0. Então, se o B de índice 1 é igual ao B de índice 0 e o A de índice 1 é igual à área, é igual ao A de índice 0, então a área de B de índice 1 é igual à área de A de índice 1. Se isso acontece, então pelo princípio de Cavalieri 2, temos que o volume do cilindro é igual ao volume do prisma, que é igual à área de A de índice 0 vezes a altura. Mas A de índice 0 é isso aqui, é a base do prisma. Então esse volume é igual a quem? A área da base vezes a altura. Mas sabemos que um cilindro de revolução é um cilindro reto e sua base é um círculo. Logo, a área da base é dada por a área da base do círculo, do cilindro, se a base é um círculo, é πr ao quadrado. Logo, o volume do cilindro a gente viu que é igual ao volume do prisma, e o volume do prisma é igual à área da base vezes a altura. Então a área do cilindro é a área da base vezes a altura, mas a base do cilindro é um círculo, e a área do círculo é πr ao quadrado. Então, fazendo essa substituição, nós temos que o volume do cilindro é, de fato, π, que multiplica r ao quadrado vezes h. Π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, como a gente queria mostrar. Então, era isso que a gente precisava mostrar, né? E está mostrado que, de fato, o volume é πr ao quadrado vezes h. Mas veremos aqui uma outra forma para mostrar essa situação. Uma outra forma para fazer essa demonstração é por meio de integral. Vejamos. Consideremos um cilindro circular reto que tem a altura com medida h unidades e raio da base com r unidades de comprimento. Posicionemos os eixos coordenados do sistema cartesiano x ou y, de maneira que a origem do sistema coincida com o centro de uma das bases do cilindro e a altura desse cilindro seja medida ao longo do eixo positivo y, de acordo com a figura. A gente vê aqui essa figura, né? E ela vai estar no próximo slide para a gente explicar um pouco melhor. Então está aqui a figura, onde a origem do sistema cartesiano x ou y está coincidindo com o centro de uma das bases do cilindro e a altura do cilindro ela é calculada aqui, no eixo positivo y. Então, diante disso, observe que todo o plano y intersecta o cilindro de acordo com uma seção transversal em forma de um círculo de raio R. A gente pode observar exatamente isso, né? Que todo o plano y ele intersecta o cilindro de acordo com essa seção transversal, ó, e é um círculo em todo o plano y de raio R, de modo que sua área é constante. E como é um círculo, a área de y então é πr ao quadrado. Para todo y no intervalo que vai de 0, ou seja, da origem, que está coincidindo com o centro de uma das bases, até h, que é a altura do cilindro. Então, pela definição de volume, temos que o volume do cilindro vai ser igual a quem? Ao limite de n tendendo ao infinito do somatório de i igual a 1 até n da área de x asterisco de índice i delta x. E tudo isso é igual à integral definida de a a b de ax dx. Ou esse volume, como é em y, é igual ao limite, com n tendendo ao infinito, do somatório de i, que vai de 1 a n, da área de y asterisco de índice i, que multiplica delta y. Tudo isso é igual à integral definida de c até d, da área de y dy. Então, vai ficar o seguinte, ó, o nosso volume vai ser a integral definida de 0 a h, certo? Essa integral está definida aqui, ó, de 0 a h, da área de y dy, que é igual
A integral definida de 0 a h, como a gente viu a área de y dy por ser um círculo, é πr ao quadrado dy. Então o volume vai ser igual a πr ao quadrado, que multiplica a integral definida de 0 a h dy. E essa integral de dy é y. Portanto, o volume vai ser igual a πr ao quadrado, que multiplica y, que vai de 0 a h. Quando substituirmos esses limites de integração aqui, quando a gente trocar y por h e depois por zero e fizer essa diferença, a gente vai obter o quê? Que o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h. Ou seja, o volume do cilindro é exatamente o que a gente queria mostrar lá no corolário. É π vezes r ao quadrado, que é o raio, vezes a altura. Então, pessoal, chegamos aqui ao fim da questão. Espero ter contribuído. Fica aqui meus agradecimentos pela atenção e compreensão. Desculpa por eventuais erros. E Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até a próxima.